Olá, alunos! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. O assunto da nossa aula hoje é Primeira Guerra Mundial. Então, continuamos o assunto da aula passada. O que a gente vai ver hoje na Primeira Guerra Mundial? A Guerra de Trincheiras e como terminou a guerra e quais foram as consequências dessa guerra para a Europa. Então, o que a gente viu na aula passada foi um conflito mundial ocorrido entre 28 de junho de 1914 e 11 de novembro de 1918. 4 anos, as potências mundiais se envolveram num conflito de guerra. E se envolveram de que forma? Através da política de alianças. Então nós temos a Tríplice Entente, que era representada pela Inglaterra, a França e o Império Russo. E você tem a Tríplice Aliança, que era representada por quem? Pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, era representado nessa Tríplice Aliança, né? Olha aqui para vocês verem, as partes verdes é a Tríplice Entente e as partes amarelas a Tríplice Aliança, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, tá? E aqui, ó, tudo isso daqui. E essas potências vão se envolver então nesse conflito durante 4 anos. A fase mais importante da guerra e o que é característico, né, clássico da Primeira Guerra Mundial é a Guerra de Trincheiras. Aconteceu na fronteira entre a Alemanha e a França, ao sul da Bélgica e ao norte da Suíça. Aconteceu entre 1915 e 1917. Vamos voltar lá no mapa para mostrar para vocês. Aconteceu nessa fronteira aqui, ó, a Guerra de Trincheiras. O que acontece? Primeira etapa da guerra que a gente viu na aula passada, o que aconteceu? O exército se movimentando, as tropas se movimentando. Aí o que eles vão guerrear praticamente nessa fronteira aqui. Vão começar essa guerra de trincheiras aqui nessa fronteira. Uma espécie de caverna em que os soldados faziam túneis, viviam bombardeando o inimigo com canhões de grande alcance e combatiam corpo a corpo quando era necessário. Como a aula passada eu pedi para vocês assistirem em 1917, então dá muito bem a ideia de como que era a guerra de trincheiras. Então, faziam vários túneis, cavavam a terra, faziam vários túneis, tinham cavernas, então, ou seja, é onde guardavam os mantimentos, tudo que era necessário. E os soldados guerreavam aí nessa guerra de trincheira, corpo a corpo, tomando cada trincheira, né? E lá eles comiam, dormiam, viviam, ficavam meses nessas trincheiras. 3, 4, 5 meses guerreando dentro dessa trincheira. E ali morria gente, ficavam ali os corpos. Então a guerra de trincheiras foi muito penoso para os soldados, tá? Você tinha também o uso de canhões de grande alcance, né, nessa Primeira Guerra Mundial. Outro filme também que é interessante sobre essa Primeira Guerra Mundial é Cavalo de Guerra. Cavalo de Guerra mostra muito bem essa guerra de trincheiras, como evoluiu da primeira etapa para a segunda etapa. Essa guerra de trincheiras, olha, igual eu disse para vocês, como que acontecia? Faziam buracos, né, dentro do território. Aqui os soldados guerreavam, haviam cavernas que eles faziam aqui e iam guerreando corpo a corpo, tomando um pedaço de cada território. Aqui são os soldados dessas guerras de trincheiras, para vocês entenderem. Eles ficavam aqui, ó, gente, nessas trincheiras, 3, 4 meses convivendo com água, às vezes chovia, porque nós estamos falando de uma Europa que vai para o inverno também, frio, tudo isso dentro dessa guerra de trincheiras, para tomar pedacinho do território. Aviões foram utilizados pela primeira vez com fins militares durante a Primeira Guerra Mundial e também foi inaugurado nessa guerra de trincheiras, nessa fase, a utilização de armas químicas. O que se fazia? Jogava armas químicas nessas trincheiras para que os soldados saíssem de lá e fossem abatidos. Além de usar as armas químicas, também usava o fogo, né? Jogava lá o óleo nessas trincheiras e pegava fogo para que os soldados saíssem das trincheiras e liberassem essas trincheiras para o outro grupo tomar, né, o grupo inimigo tomar o território. Aliás, o filme Cavalo de Guerra mostra no final o dono do cavalo, ele fica cego. Por quê? Porque foi jogada uma bomba química dentro da trincheira e ele fica cego, né, em um determinado momento. Por quê? Porque ele entrou em contato com essa arma química.
Tanto que os soldados da Primeira Guerra Mundial que viviam nas trincheiras, eles tinham máscara de gás. Então, quando era lançada uma bomba química, aí todo mundo vestia aquela máscara de gás para não ser contaminado. Fim do conflito. Aconteceu em 1917, um fato histórico de extrema importância, que foi a entrada dos Estados Unidos na guerra. Porque em 1917 você tem a saída da Rússia, né, do Império Russo da guerra. Nosso próximo assunto da nossa aula, tá? Da nossa próxima videoaula, será por que a Rússia sai em 1917 e o que vai acontecer lá na Rússia. Os Estados Unidos entram ao lado da Tríplice Entente, então entra ao lado da Inglaterra e da França, pois havia acordos comerciais a defender, principalmente com a Inglaterra e com a França. E essa entrada dos Estados Unidos da guerra dá o quê? Dá um novo fôlego para a Tríplice Entente, para terminar de combater a Tríplice Aliança. Consequências do conflito. Então você tem o fim do conflito em 1918 e o que gerou? Gerou aproximadamente 10 milhões de mortos dentro da Europa, o triplo de feridos, arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. Então, mostrando aqui para vocês, olha aqui, as balas comuns, né, para enterrar as pessoas, por quê? Porque não tinha lugar mais para enterrar. Vocês imaginam, 10 milhões de pessoas mortas, feridas, né? E assim, essas pessoas feridas, esse triplo de pessoas feridas sendo tratadas nos hospitais, sem medicamento, porque não tinha medicamento para todo mundo. Então vocês imaginam o horror dessa guerra dentro da Europa. Além de arrasar com os campos, ó, tudo destruído por causa da guerra, né? As bombas destruíam os campos agrícolas, então fome, porque não tinha onde plantar. E você destrói as indústrias, né, desses países que haviam feito revolução industrial, e aí eles vão ficar dependendo dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos era o único país que tinha feito revolução industrial e não tinha tido guerra no seu território. Eles vão depender altamente dos Estados Unidos, gerando aí dentro da Europa grandes prejuízos econômicos. Bom, o fim do conflito. O fim do conflito é determinante para a gente entender a Segunda Guerra Mundial. Por isso que eu estou colocando aqui, Tratado de Versalhes. Os países da Tríplice Aliança foram forçados a assinar a rendição. Tá? Então a Inglaterra e a França forçou principalmente a Alemanha, né, e o Império Austro-Húngaro a assinar essa rendição, que impunha a esses países fortes restrições e punições. Por quê? Porque eles perderam a guerra. A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada para que ela não conseguisse ter armas mais. E aí quando lá antes um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, o Hitler faz o quê? Começa a produzir armas escondidas, porque ainda era vigente o Tratado de Versalhes. Perdeu a região do corredor polonês, que era a região da onde a Alemanha tirava as matérias-primas. Então a Alemanha perdeu esse corredor polonês e foi dado, né, uma região da França que a Alemanha tinha tomado, que é a região da Alsácia-Lorena. Então aquela fronteira ali da Alemanha, a Alemanha perdeu um território para a França, além de pagar os prejuízos da guerra aos vencedores. Então toda a recuperação da Inglaterra e da França vinha da onde? Da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, que no final da Primeira Guerra Mundial vai ser destruído o Império Austro-Húngaro, né? E aí você tem a divisão dos países como a gente entende hoje: Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, tá? Sérvia. E aí o que acontece? Esse Tratado de Versalhes impõe regras e restrições e punições muito fortes para esses países que perderam a guerra. Então há uma crise econômica gigantesca na Alemanha, a gente vai ver isso mais para frente, principalmente a partir da crise de 1929, né, a crise do capitalismo, que a gente vai ver também. E aí o que acontece? Eles encontram uma pessoa, um salvador da pátria, que foi Hitler, que vai fazer o quê? Tirar a Alemanha dessa patinação que foi a partir de 1918, devido muito ao Tratado de Versalhes, porque os alemães foram altamente punidos para recuperar na Inglaterra e a França. Então esse Tratado de Versalhes vai ser um dos motivos da Segunda Guerra Mundial.
Aqui mostra, né, uma imagem para vocês do Tratado de Versalhes, um soldado inglês, né, mostrando para a população da Alemanha, isso aqui é o exército clássico, o uniforme clássico da Alemanha, quais eram os termos e que eles foram obrigados a assinar. Por quê? Porque eles perderam a guerra. E os ingleses e os franceses aí tiveram o poder de se reconstruir e a Alemanha, né, não conseguiu fazer essa reconstrução. Na Europa Central, o que aconteceu? Foram redefinidas novas fronteiras. Por quê? Porque acaba o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro vai ser totalmente destruído durante essa Primeira Guerra Mundial. Então você tem o quê? A divisão do Império Austro-Húngaro. A Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovênios. E isso tudo aqui era o quê? Essa parte aqui era Império Austro-Húngaro. E esse Império Austro-Húngaro vai entrar em declínio, formando esses países que a gente conhece hoje. Interessante que quando a gente fala do corredor polonês, esse mapa está mais claro para mostrar para vocês, a Alemanha perde esse corredor polonês aqui, isso daqui, esse território aqui, a Alemanha perde com o Tratado de Versalhes. E o que o Hitler vai tomar logo no começo da Segunda Guerra Mundial, né? A importância do corredor polonês para a Alemanha é essa. Além das matérias-primas, é uma saída, né, da Alemanha para onde? Para essas localidades de cá, para o oceano. E aí o Hitler vai lá na Segunda Guerra Mundial tomar novamente esse corredor polonês que foi tirado deles no Tratado de Versalhes. Continuando aí o nosso assunto, ao final da guerra, o mundo presenciou. Então, o que se presenciou no final da guerra? Um isolamento político norte-americano. Por quê? Porque os Estados Unidos saíram totalmente fortalecidos da Primeira Guerra Mundial, porque ajudaram a terminar o conflito. O único país que não teve guerra no seu território, então suas indústrias estavam produzindo a todo vapor. Os Estados Unidos vai ajudar todos os países que perderam a guerra, até a Alemanha, né? Esses nossos países que estão sendo formados, ele vai estabelecer acordos com esses países. Então, o que é um isolamento político? Vai ficar no topo, porque é a única superpotência que conseguiu sobressair aí do final da guerra sem muitos problemas com a guerra, porque não teve no seu território. Aliás, né, gente, acredita que a Terceira Guerra Mundial, se houver, vai acontecer na América, porque a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não teve território da América. A Primeira Guerra Mundial se concentrou na Europa, a Segunda Guerra Mundial, Europa e ali a Ásia, um pedaço da África, né? Então essa parte aí também entrou na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lutam muito nessa região e acredita que na Terceira Guerra Mundial a América estará envolvida nesse conflito. Crise econômica e perda de liderança mundial dos países europeus por causa do fim da guerra, apesar da Inglaterra e a França ter ganhado a guerra, mas, né, seu território todo destruído. Expansão da economia norte-americana, declínio do liberalismo e ascensão dos regimes autoritários de direita. O que acontece? Como foi imposto pelo Tratado de Versalhes daquele tanto de punição, esses países, né, que saíram aí, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, eles começaram a adotar o liberalismo. Só que percebeu-se que o liberalismo, né, o Estado liberal, não estava dando certo. E começa então a vir esses regimes autoritários de direita. Começa na Itália, o fascismo, e depois vai para a Alemanha, o nazismo, e vai se expandir aí por alguns países europeus. A gente vai ver isso mais para frente, por isso que eu só estou pontuando. Conquistas sociais e políticas, leis trabalhistas, né, os trabalhadores começam, né, a lutar por direitos e vão fazer uma revolução russa, que foi os trabalhadores, os operários, devido à condição da Rússia, se uniram e fizeram a revolução. Próxima aula, então também não vou ficar pontuando muito isso. E criação da Liga das Nações, a SDN, ou seja, o princípio da ONU, né, para não chegar num conflito como foi esse conflito. Mas não adiantou nada, porque depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, que na primeira matou 10 milhões. Na Segunda Guerra Mundial, acredita-se que morreu de 80 a 70 milhões de pessoas na Europa, né? Então, mas é importante pontuar essa criação da Liga das Nações, tanto que depois da Segunda Guerra Mundial fortalece a ONU realmente para não chegar num conflito tão grande. A
Atividades dessa semana. Então, encerramos o assunto da Primeira Guerra Mundial. Então, quais são as atividades? No livro, página 304. No caderno, páginas 300 e 303. Copiar as perguntas e responder. Não precisa copiar os textos, tá? Então, não copie os textos que estão lá. É só as perguntas e as respostas. Não esquece de fazer cabeçalho no seu caderno, por favor. Caderno organizado, porque depois que voltar, eu vou olhar o caderno direitinho, viu? Me mande fotos das tarefas feitas pelo WhatsApp. Então, fez sua tarefa, manda para mim a fotinha para me dar um ok. Outra coisa importante, colocar o nome no comentário da aula, para eu saber que você está assistindo a minha aula e dar um like lá também, para mim saber que você está assistindo. Tenha uma semana de muito amor para vocês. Aguardo vocês na próxima videoaula e até mais.